Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje estamos com Renata Raj, nossa convidada, que é coordenadora de Relações Institucionais e de Eventos da Startup Rio. Vamos falar sobre o Demo Day. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. TV Petrópolis ao vivo no Instagram. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento. Hoje, entrevistando Renata Raj, vamos falar sobre o Demo Day da Startup Rio. Seja bem-vinda, Renata, ao nosso programa novamente, não é isso? Dobradinha. Pois é, a gente no último programa, só para a gente contextualizar o nosso público, a gente falou sobre o programa Startup Rio, do edital que havia sido lançado aos novos entrantes do programa. Então, vamos resgatar um pouco o que é Startup Rio, o que é o programa Startup Rio. Então, Márcio, mais uma vez, muito obrigada por esse espaço para lá de privilegiado com você, com os contadores. Eu e o programa, com certeza, ficamos bem felizes com esse privilégio da gente estar aqui. E o que nos trouxe, o nosso primeiro encontro aqui na TV Ciência em Movimento, foi para falar da abertura do quinto edital, o programa Startup Rio, que existe desde 2013, na sua ideia, e o primeiro ano de execução foi em 2014. Para relembrar ou para contar para quem ainda não conhece, o programa trata-se de uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a FAPERJ, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa, que tem uma receita do Estado que obrigatoriamente precisa ser investida, tanto em inovação, em pesquisa. E o Startup Rio é isso, é um programa de fomento para quem deseja empreender. E desde 2014, a gente já aportou sem equity em mais de 160 projetos, algo em torno de 15 milhões de reais, que com certeza já voltaram muito para a sociedade. Eu gosto de relembrar as nossas entregas. Eu vou citar 3 esse ano que já foram para lá de especiais. A XOSP, que foi uma startup aí da edição passada, foi a única empresa no mercado brasileiro a estar apta na certificação do ambiente de telemedicina, a portaria que, devido à pandemia, era necessário um ambiente seguro, certificado, para que o atendimento pudesse fluir de acordo com as normativas. Então, temos a XOSP. Ainda nessa temática do teste corona, ele entrega muito bem porque ele ajudou as pessoas a se manterem em casa com a ajuda de médicos, psicólogos, atendendo gratuitamente mais de 1 milhão de pessoas em mais de 1.000 cidades
no Brasil, e um atendimento gratuito, né, Márcio? Então, a gente for botar no papel o quanto o governo do estado do Rio de Janeiro investiu e o quanto, de fato, a sociedade já ganhou com a prestação de serviços e, obviamente, a tecnologia sendo desenvolvida aqui, como é o caso da inteligência artificial, né, senhora do nosso destino, assim a gente tem brincado, né? A gente tem aí a CyberLabs ajudando os gestores públicos na tomada de decisão, usando as câmeras de circulação das cidades para identificar onde há aglomeração e qual é a melhor maneira de gerenciar o risco, de como organizar o tráfego, como orientar as pessoas. Você viu, Márcio, ou quem viu aí da audiência, deixa os comentários aqui embaixo nos jornais. Qual o índice de pessoas contaminadas versus o índice de pessoas por bairro que circulavam nas cidades, né? Então, eles conseguiram trazer com efetividade qual era o bairro que tinha o maior número de pessoas circulando, era o bairro que muitas vezes tinha o número maior de pessoas contaminadas, né? Só aí dar um exemplo das nossas entregas para a sociedade. Esse é o Startup Rio entregando muita emoção, né? Porque a gente faz parte do dia mais feliz aí da vida do empreendedor e com certeza da sociedade, né? Com as entregas que a gente faz. Renata, falando ainda da 5ª edição, que foi a que nós anunciamos, em que ponto ela está? Nesse momento, foi engraçado, hein, Márcio? Hoje eu fui dormir umas 4 horas da manhã e o pessoal da comunidade RJ, que é uma grande comunidade aí de startups, que tem gente do estado inteiro, vieram me perguntar. E aí, Renata, você que está na madrugada, conta pra gente que pé tá isso. Eu falei, seguimos de braços abertos, esperando vocês. A lista com 176 pré-selecionados já foi publicado no site da FAPERJ e cabe agora, quem não foi aprovado, que entre com recurso e quem foi pré-selecionado entregue toda a documentação necessária para essa etapa do processo. Essas empresas pré-selecionadas vão ser orientadas à distância, nesse momento. Como é que está esse momento de orientação, de mentoria? Exato. A gente, respeitando, né, as normativas de segurança, a gente planejou tudo com muito carinho, né? Nada nessa vida a gente exatamente controla, mais uma lição aí dessa pandemia. Isso então, mesmo. a gente está fazendo uso da tecnologia em prol de que o conhecimento, né, e o processo siga chegando a quem precisa. Então, quem se inscreveu, quem foi pré-selecionado, não precisa se preocupar, né? É um momento de celebração e entender que a execução do programa ela vai seguir virtualmente nesse momento, né? Inclusive, até a entrega de documento da FAPERJ, que antes era obrigatória a entrega presencial, a FAPERJ também flexibilizou e está aceitando os certificados todos online. Que legal. Renata, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos para falar sobre o Demo Day do edital número 4, correto? Correto. Nos vemos já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar.
Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. TV Petrópolis ao vivo no Instagram. Estamos de volta ao programa Ciência e Movimento, a TV Petrópolis, seja bem-vindo. Estamos conversando com Renata Arraes sobre o programa Startup Rio e agora vamos falar sobre o Demo Day, edital número 4. O que é o Demo Day dentro do programa Startup Rio, Renata? Márcio, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que é uma das datas mais importantes, né? Pegando aí empatia com a nossa audiência, com você que tem uma carreira acadêmica extensa, diz para mim que o dia da sua formatura não é um dia inesquecível, ou a Sem sua dúvida. dos seus alunos. Né? Então, o Demo Day tem esse sabor, né, de encerramento de ciclo, né, a renovação das energias para essa nova etapa. Vamos lembrar que eu desafio você e todo mundo que está assistindo a gente a me dizer o programa do Brasil que deu mais de 96 mil reais em fomento, sem equity, ficou com o tempo do empreendedor absorver, né, na curva de aprendizagem, com mentoria, com acompanhamento dos agentes de inovação. Nesse momento aí de pandemia, muitos tiveram que pivotar o negócio, né, entendendo que existe aí, alguns falam novo normal. O fato o comportamento do consumidor mudou. Sendo assim, as empresas que são feitas de pessoas, para as pessoas precisam se adaptar, né? Especialmente desse negócio de tecnologia em que nós avançamos 8 anos. E aí esse Demo Day é muito cheio de emoção, Márcio, porque a gente vem no final da maratona, né? Naquele Final. tiro, naquele sprint final, o pessoal precisou se adaptar ainda, né? Tirar o último fôlego e falar, peraí, que a coisa mudou agora, o circuito mudou e eu preciso manter a velocidade. Então, o Demo Day, né, nas condições normais de temperatura e pressão, é um dia especial. Nessa 4ª edição, Márcio, é celebração de muito sangue, suor e lágrimas, porque essa edição nunca aconteceu isso antes. Ninguém desistiu, Márcio. Essa 4ª edição foram das 300 que se inscreveram, 82 passaram pela primeira fase, 46 foram selecionadas para a terceira fase, e agora o nosso desafio é fazer essa terceira seleção e apresentar para você que está assistindo a gente quais são os melhores projetos. E é duro, viu, Márcio, fazer esse corte. Agora vai ser dia... Vai ser dia 2 de setembro, né? Às 2 da tarde. Queria que você explicasse como é que as pessoas fazem para se participar, o que elas vão encontrar nesse Demo Day. Eu sei que tem vários keynote speakers importantes, gente boa demais, comentando sobre as empresas que vão se apresentar. Comenta com a gente aí como é que está a programação do Demo Day no dia 2 de setembro. Tá muito especial, porque além de estar essa turma toda que está falando do presente, está falando do futuro, né, dessas entregas para a sociedade, Márcio, a gente conseguiu fechar nomes incríveis, que não só reconhecem a importância do programa, mas de todo o ecossistema do Rio de Janeiro, né? A gente diz que esse Demo Day é uma celebração do ecossistema do estado do Rio de Janeiro, e relembrando especialmente a honrar os nossos antepassados, né, Márcio, que trabalharam num período aí do governo sem receber, as startups sem ganhar seu fomento, porque passaram por isso,
Passa um momento, um cenário político delicado também. Então, a gente se afastar de tudo isso e, ao mesmo tempo, entender qual é o nosso papel, né, para esses empreendedores, a gente anuncia com muita alegria que a gente tem palavra de keynotes estelares, digamos assim. A gente tem o ministro Marcos Pontes, a gente tem Luísa Helena Trajano, Olha que que legal. simplesmente há mais de 20 anos fala de tecnologia para um mercado super tradicional de varejo, um mercado masculino, e ela conecta muito com o empreendedorismo feminino, com inovação, e trazê-la é muito especial. A gente tem também a Super Vânia Neves, que é Singularity, que ela é CEO da GlaxoSmithKline Brasil. É uma mulher assim com uma trajetória incrível, meteórica. A gente tem o Peguim, que é presidente da FRAC, uma das maiores associações do Brasil, que, né, a automação do comércio, que tem entre seus associados aí, por exemplo, as lojas Renner, só um exemplo, né? A gente tem um convidado incrível. O cara é papa de cenário futuro do mundo. Quando a gente conseguiu a confirmação dele, sabe quando a mão treme, assim, de felicidade? É o Will Miller. Ele é muito estrela, assim. Ele é doutor, referência no mundo nisso, e ele tá com a gente, é pra lá de especial. A gente tem o Mário Costa, que é diretor da Gartner no Brasil. A Roberta Coelho, a gente tem startup de games, ela é CEO da Game XP, ela vai estar com a gente também, sabe, Márcio? São nomes tão espetaculares, como o Fred Santoro também, que é Head de Startups da Amazon. A gente está muito emocionado assim, com o elenco. Porque tem essa coisa, né, de keynote e startup. Eles vão fazer pequenos pitch, é isso que eu entendi, né? Não vai ser uma palestra, vão ser pequenos pitch. Não, exatamente. Assim, a gente vai começar no ao vivo com a Trajano. Foi uma condição que ela colocou. Só faço interagindo. Renata, vamos interagir, claro. Que a mão tremeu também de alegria, né? Que a gente se emociona. Tem que garantir porque é uma isso, mulher né? de muita potência. E além disso, também ele é presidente do Movimento Mulheres do Brasil, né, Márcio? Então, a gente traz com a presença dela também uma conexão muito importante com a sociedade, de falar para essas mulheres que desejam empreender, para essas mulheres criativas que respondem por muitas décadas pelas melhores decisões para as suas famílias, né? E a mulher tem uma sensibilidade, tem uma série aí de predicados para esse mundo de tecnologia que ela ainda não é protagonista, né? A gente tem trabalhado, e você ajudou muito a gente a falar na divulgação desse quarto edital para esse público feminino, a Vânia, sabe, de representatividade, que o lugar da mulher é onde ela quiser, sem mimimi, sabe, homens e mulheres, mas é de falar que inovação, tecnologia, se sentir à vontade em meio aos desafios, que antes, na época talvez que eu fosse criada, ou que você foi criado, a mulher não era convidada a ambientes de risco, né? Não sobe na árvore, isso é coisa de menino, não pula um muro. Isso mesmo. Né? Não brinca de carrinho. E um ambiente de tecnologia é puro desconforto, né? É puro ambiente, por isso que é dito masculino, né? Porque a mulher não é treinada a se sentir à vontade num ambiente de desafio. Agora, as startups, são quantas startups se apresentando no Demo Day, Renata? Você está me colocando numa situação difícil, porque você já deu guerra lá no equipe. A gente combinou, em novembro de 2019, que nós teríamos no máximo 15 startups. E aí, Márcio, eu recebi uma lista de 29. E eu falei, gente, impossível. Porque a gente tem os keynotes, a gente tem interesse do mercado,
mas a gente precisa fazer um corte. Então, nesse momento, estamos duelando internamente para saber quem de fato vai caber nos 15, os 29, não sei, gente. E aí, como a gente decidiu desde o princípio, e vamos manter assim, a gente está deixando o prêmio da. Ao invés da gente chamar uma banca para escolher qual é a melhor startup, a gente está deixando para você, a audiência que eu estou convidando a estar lá com a gente, hein? Vocês vão decidir no voto popular, no clima Você Decide, no clima final do BBB, para saber quem é a melhor startup dessa quarta edição. Afinal de contas, a gente produz aquilo que a sociedade consome e a gente está deixando o voto livre, né? E eu não tenho como te dizer o número, Márcia, eu estou te enrolando aqui porque é a pergunta do milhão. Renata, a gente está chegando ao final do programa. Está chegando ao final do programa. O seu convite final para assistir o Demo Day da Startup Rio, quarta edital. Márcia, eu quero te agradecer demais por esse tempo que passou depressa, muito bem compartilhado com você, com a sua audiência. Muito bom mesmo. Eu quero convidar você, obrigada, você que é sempre tão generoso com a gente, deixou lá um recado para lá de especial, ratificar com a tua audiência o quão importante é que vocês estejam conosco, que vocês falem mal, mas falem para a gente poder melhorar, né? Que vocês estejam lá, compartilhem e confraternizem conosco esse momento para nós que é de grande celebração, né? Para o nosso time de coordenadores, para todas as startups que fizeram parte desse processo, para todas as startups que estão desejando participar, né? E já estão pré-selecionadas para esse quinto edital, para todo mundo, a festa é de todos, para saber como é que se dá um bom pitch e para ver como é que o Rio de Janeiro está crescendo de mãos dadas, né? A gente tem esses keynotes incríveis, mas a gente tem também vídeo, vou dar um spoiler aqui rapidinho, hein? A gente tem vídeo muito especial de pessoas do ecossistema dando as mãos, algo inédito, todo mundo fazendo realmente parte da festa e a gente está muito feliz com isso. Então, eu espero você lá com a gente dia 2 às 2 horas. Perfeito, Renata. Obrigado aí pela sua entrevista. Sucesso no Demo Day. Você vai se ver lá, né, no dia. Tá? E todos nós aqui da audiência também. Grande abraço, Renata. Sucesso para vocês lá no Startup Rio. Um forte abraço. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.